Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, da disciplina de Filosofia. E nós vamos refletir sobre um olhar crítico sobre o mundo. Que olhar crítico sobre o mundo é esse que nós vamos nos aproximar? Sobre a justiça. Galerinha, a justiça é um conceito muito importante para que a gente possa entender as nossas práticas e, mais do que isso, para que a gente possa inspirar-se positivamente em práticas justas. Ou seja, a justiça, ela está ligada a uma boa prática, a ações, a atividades que levem os indivíduos a serem pessoas melhores e as pessoas à sua volta também serem melhores. Pois bem, eu vou convidar vocês para que a gente possa ler juntos esse trechinho que está no nosso livro e que diz o seguinte: o que é justiça? Vamos começar a pensar sobre justiça com a ajuda de um filósofo muito importante, Platão. Ele foi um dos primeiros filósofos da história da humanidade a pensar sobre esse assunto. Você já escutou falar sobre Platão, o grande filósofo da antiguidade grega clássica? Vamos ver então o que o Platão tem a nos ensinar sobre justiça. Platão pensou como seria a melhor de todas as cidades. Nela, ninguém teria preguiça. Haveria uma coisa muito boa que ele chamou de justiça. Ali não haveria egoísmo, importaria o bem geral, ajudar a todo mundo é que seria o normal. Vejam que legal! O Platão, que é um filósofo muito importante lá da Grécia Antiga, ele escreveu vários livros, várias obras. E tem uma obra bem legal que Platão escreve, que é chamada de A República. A República de Platão é um livro bem importante para a filosofia e dentro do livro o Platão vai mostrar também o que para ele seria uma cidade ideal. Para Platão, não esqueçam disso, uma cidade ideal deveria ser, e portanto é igual a uma cidade justa. Olha que bacana! Qual é a cidade ideal que Platão planeja? É uma cidade justa. Uma cidade onde prevaleça a justiça, onde possa reinar o senso de justiça. Vejam aqui no poema que nós acabamos de ler, que na cidade ideal de Platão, as pessoas não teriam preguiça. As pessoas buscariam a justiça. Por quê? Porque todas estariam dispostas a praticar o bem comum. Então, eu já sei que a cidade justa de Platão, ela tem a ver com a prática do bem comum. Galerinha, se eu perguntar para vocês o que é bem comum, vocês sabem me responder? Bem comum é só o seu próprio bem? Buscar o bem comum é buscar só obter vantagens próprias? Não, muito pelo contrário, galera. Buscar o bem comum é buscar o bem de todos. Ou seja, o bem comum leva sempre em consideração todas as pessoas. Olha que legal que Platão nos ensina. Todas as vezes que eu for buscar o bem, todas as vezes que eu for buscar a justiça, eu nunca
Jamais posso pensar só no meu bem próprio. Senão isso não é bem comum. Senão isso se chama egoísmo. Por isso que para Platão, na sua cidade ideal, a melhor justiça seria a prática do bem comum. Ou seja, todos deveriam buscar o bem de todos. E aí eu pergunto a vocês, vocês sabem como seria dividida a cidade ideal de Platão? Vejam lá como seria dividida a cidade ideal de Platão. Eu teria 3 divisões. Nós teríamos os trabalhadores, nós teríamos os soldados e, por fim, nós teríamos o governante. Para Platão, na sua cidade ideal, para que pudesse prevalecer a justiça, ou seja, para que a cidade fosse de fato justa, a cidade deveria ter essas divisões. Ou seja, cada indivíduo deveria saber o que faz melhor. Isso para Platão é justiça, cada um dar o melhor de si na cidade. Os trabalhadores dariam o melhor de si nos trabalhos, nos afazeres do dia a dia, nos afazeres nos trabalhos referentes à construção de coisas materiais, à agricultura. Ou seja, a cidade justa, lutar, praticar o bem comum, significa dar o melhor de si. Você já se perguntou se você consegue dar o melhor de si quando você está fazendo alguma coisa? Pergunte isso para você, porque para Platão, dar o melhor de si significa ser justo. Porque dar o melhor de si, ser justo, significa também buscar a prática do bem de todos, não só a sua prática, ou melhor dizendo, não só o seu bem. E a segunda, ou o segundo grupo que para Platão deveria ser muito importante, eram os guerreiros. Nós estamos falando de uma época em que os gregos viviam bastante em guerra. Vejam que os guerreiros também, eles protegem a cidade. Ninguém protege melhor a cidade do que os próprios guerreiros. Por isso que Platão dirá, os guerreiros, eles precisam dar o melhor de si. Eles não podem pensar em proteger apenas a si mesmos. Nós também hoje não podemos pensar em proteger apenas nós mesmos. Nós devemos pensar no coletivo, nas pessoas que estão à nossa volta e inclusive nas pessoas que nós não conhecemos. Nós queremos que todos estejam bem protegidos e não só a gente, por exemplo. E o outro grupo que Platão vai destacar é o grupo dos governantes, ou seja, é daqueles que estariam aptos a governar. Pois bem, nós temos aqui então os trabalhadores, os soldados e aqueles que iriam governar. O mais importante destes 3 grupos é percebermos que só existe justiça, só existe bem comum quando cada um desses grupos faz a sua parte e cada um desses grupos pensa não apenas em si mesmo, de modo egoísta, mas pensa também no bem dos outros. Já imaginaram se o governante pensasse apenas no seu bem próprio? Que ruim não seria? Já imaginaram se o governante quisesse fazer tudo só para que ele ganhasse as coisas? Para que ele tivesse lucro ou para que ele ganhasse tudo e os outros perdessem tudo? Não seria bom, concordam comigo? Por isso que para Platão, ser justo significa fazer a coisa, a sua atividade da melhor forma possível. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. A justiça significa agir a favor do coletivo e não individualmente.
Por isso que justiça tem a ver com o exercício do que é correto, exercício ou atividade conforme o direito, você ser correto, você agir corretamente. Esse é o conceito de justiça. E para Platão, justiça significa bem comum, bem de todos. Beleza, galerinha? Um abraço para vocês, até mais.